Um milionário, em uma viagem de luxo ao lado de sua mãe, vê sua vida dar uma guinada inesperada quando para na estrada e encontra sua ex-esposa, exausta, desesperada e pedindo carona, com 4 crianças idênticas, quadrigêmeas. Mas o que acontece depois desse encontro inesperado é tão intenso e surpreendente que ninguém, nem mesmo ele, poderia ter imaginado. O desfecho deixa todo mundo completamente chocado. A chuva batia forte no para-brisa do Mercedes preto, com uma intensidade que parecia ecoar os pensamentos turbulentos de Eduardo Ferreira. As gotas escorriam como lágrimas pelo vidro, distorcendo a paisagem litorânea que se estendia à frente. Aos 42 anos, ele havia aprendido a controlar cada aspecto da sua vida com a precisão de um relojoeiro suíço, mas o tempo continuava sendo uma daquelas variáveis que escapavam ao seu domínio, e isso o irritava profundamente. A gente devia ter saído mais cedo, murmurou, ajustando o retrovisor pela terceira vez em 5 minutos, um tique nervoso que havia desenvolvido nos momentos de estresse. Do banco do passageiro, Dona Maria Ferreira observava o filho com aqueles olhos penetrantes que haviam visto 78 anos de história brasileira. Suas mãos enrugadas, mas firmes, descansavam sobre o terço que sempre carregava consigo, e sua expressão refletia aquela mistura de orgulho e preocupação materna que ela nunca conseguia disfarçar por completo. "Meu filho, o terreno não vai fugir", disse ela com aquela voz que ainda carregava a autoridade de décadas, mantendo a família unida. "Às vezes acho que você tem mais pressa de chegar do que de viver." Eduardo apertou o volante. Sua mãe tinha aquele dom desconcertante de ir direto ao coração das suas inseguridades, com observações aparentemente casuais. O terreno que eles iam inspecionar representava mais do que uma oportunidade de negócio. Era a peça final de um projeto que ele planejava há 3 anos, o desenvolvimento litorâneo que consolidaria seu império imobiliário no litoral de São Paulo. Seu terno italiano permanecia impecável, mesmo depois de 4 horas de viagem. Cada dobra no lugar exato, cada detalhe cuidadosamente pensado. Eduardo havia construído sua identidade em torno dessa imagem de controle e perfeição. Uma armadura elegante que o protegia do mundo exterior e, mais importante, dos seus próprios demônios internos. A rodovia serpenteava entre morros cobertos de vegetação exuberante que a chuva tornara ainda mais verde e intensa. O ar-condicionado mantinha o interior do carro na temperatura perfeita, mas Eduardo sentia uma opressão no peito que nada tinha a ver com o clima lá fora. Cada quilômetro que avançavam o afastava mais de São Paulo e da rotina meticulosamente estruturada que ele havia construído como refúgio. "Você se lembra de quando era criança e adorava viajar na chuva?" continuou Dona Maria, sua voz ganhando aquele tom nostálgico que ela usava quando queria passar uma lição. "Você dizia que as gotas na janela pareciam corridas e apostava qual chegaria primeiro no fim do vidro." Um lampejo de memória atravessou a mente de Eduardo, uma imagem borrada de si mesmo, grudado na janela traseira do velho Fusca da mãe, observando fascinado o balé aquático que se desenrolava no vidro. Mas ele rapidamente suprimiu a imagem, como havia aprendido a fazer com todas as lembranças da infância que o faziam se sentir vulnerável. "Isso era outra época, mãe", respondeu, mantendo os olhos fixos na estrada. "Agora eu tenho responsabilidades." A verdade era mais complicada do que ele estava disposto a admitir, nem mesmo para si mesmo. Eduardo havia passado os últimos 5 anos construindo uma fortaleza emocional depois do divórcio, enchendo cada hora do dia com reuniões, projetos e estratégias que não deixassem espaço para reflexão ou nostalgia. A dor do fracasso matrimonial havia sido mais devastadora do que qualquer perda financeira, porque expusera sua incapacidade de controlar a única coisa que realmente importava: o amor de outra pessoa. O diagnóstico de infertilidade,
Fora o golpe final. A confirmação de que seu corpo, assim como seu coração, era incapaz de dar o que Beatriz mais desejava. Ele havia se deteriorar dia após dia durante os tratamentos infrutíferos, sentindo como sua própria inadequação envenenava lentamente o que outrora fora um casamento cheio de esperança e cumplicidade. A figura surgiu como uma aparição no meio da cortina de chuva, uma silhueta que emergia da névoa cinzenta que envolvia a rodovia litorânea. Eduardo reduziu a velocidade instintivamente, seus reflexos de motorista experiente se ativando antes que sua mente consciente processasse completamente o que via. Era uma mulher, isso era claro, parada ao lado da estrada, com os braços estendidos em um gesto desesperado de súplica. Sua roupa estava completamente encharcada, colada ao corpo como uma segunda pele, e seu cabelo escuro grudava no rosto em mechas úmidas que ocultavam parcialmente suas feições. Mas havia algo na postura dela, na forma como movia as mãos, que despertou um eco distante na memória de Eduardo. "Meu Deus, coitada dessa mulher", murmurou Dona Maria, pressionando uma mão contra o vidro. "Eduardo, você tem que parar. Não dá para deixar ela ir nessa tempestade." Eduardo sentiu uma resistência imediata, um impulso quase visceral de acelerar e se afastar daquela complicação imprevista. Sua agenda estava calculada na milímetro. Eles chegariam à cidade litorânea às 4 da tarde, inspecionariam o terreno antes do pôr do sol, jantariam no hotel que ele reservara com 3 semanas de antecedência e voltariam à capital no dia seguinte de manhã. Uma parada não programada podia bagunçar tudo, mas a voz da mãe carregava aquela autoridade maternal que ele aprendera a respeitar desde a infância, e algo mais profundo, uma compaixão genuína que Eduardo invejava em segredo. Com um suspiro de resignação, ligou as luzes de emergência e dirigiu devagar para o acostamento. Enquanto se aproximavam, a mulher começou a correr em direção ao carro e Eduardo sentiu o mundo desacelerar ao seu redor. Primeiro foram as mãos, finas e elegantes, com aquele gesto particular de ajeitar o cabelo que ele observara milhares de vezes durante 8 anos de casamento. Depois, foi a forma como ela se inclinava ligeiramente para a frente ao correr, um movimento gracioso que ele admirara na primeira vez que a vira atravessar o saguão da universidade onde os dois estudavam. "Não pode ser", sussurrou, e sua voz soou estranha e distante, como se viesse de outra pessoa. Quando Beatriz chegou ao lado do carro e se inclinou para a janela do motorista, seus olhos se encontraram através do vidro embaçado, e Eduardo sentiu como se os últimos 5 anos evaporassem de repente. Ali estava o rosto que ele amara, agora marcado por linhas de preocupação e cansaço que ele não lembrava, mas inconfundivelmente dela. Seus olhos verdes, aqueles olhos que brilhavam de alegria quando ele chegava em casa, agora refletiam uma desesperação que o acertou como um soco no estômago. "Eduardo!" gritou ela através do vidro, sua voz mal audível por cima do barulho da chuva. "Por favor, eu preciso de ajuda." As palavras o atingiram como ondas contra um penhasco. Era realmente ela, não uma alucinação fruto do estresse ou da fadiga da viagem. Beatriz estava ali, encharcada e desesperada, pedindo sua ajuda depois de 5 anos de silêncio absoluto. 5 anos durante os quais ele reorganizara toda a sua vida para evitar qualquer possibilidade desse encontro casual. Com mãos trêmulas, baixou a janela e imediatamente o interior do Mercedes se encheu com o som amplificado da tempestade e o aroma de terra molhada misturado ao perfume que Beatriz costumava usar. Um rastro fantasmagórico do passado compartilhado. O que você está fazendo aqui?" conseguiu articular, sua voz o traindo com uma mistura de choque e uma emoção que ele não sabia nomear. "Minha filha está doente", respondeu Beatriz rapidamente, as palavras saindo em uma cascata urgente.
Preciso chegar ao hospital da cidade mais próxima, mas meu carro quebrou há quilômetros. Por favor, Eduardo. Sei que isso é estranho depois de tanto tempo, mas não tenho mais ninguém para recorrer. Eduardo processou as palavras devagar, como se estivessem em outra língua. Filha dela? Beatriz tinha uma filha? O conhecimento o acertou com uma força inesperada, despertando uma mistura complexa de curiosidade, dor e algo que se parecia perigosamente com ciúmes. Do banco do passageiro, Dona Maria ficara incomumente quieta, mas Eduardo podia sentir a intensidade do olhar dela, alternando entre ele e Beatriz. Sua mãe sempre tivera uma relação complicada com a ex-nora, uma mistura de afeto genuíno e expectativas não cumpridas que complicaram os últimos anos do casamento deles. Claro, disse finalmente Eduardo, se surpreendendo com a facilidade da resposta. Entra no carro. Foi então que ele viu as filhas. Elas emergiram da névoa como pequenos fantasmas, 4 figuras miúdas que se abrigavam atrás de um arbusto próximo. Eduardo observou paralisado como elas corriam em direção a Beatriz, seus pezinhos chapinhando nas poças da estrada. Eram idênticas, tão parecidas que pareciam reflexos múltiplos da mesma pessoa, e todas tinham mais ou menos a mesma idade, por volta de 4 anos. O mundo parou completamente para Eduardo. Sua mente, sempre tão analítica e calculadora, se esforçava para processar o que via. 4 crianças. 4 crianças idênticas. 4 crianças que, conforme se aproximavam, começaram a mostrar traços que o fizeram tremer de um jeito que nada tinha a ver com a chuva fria. Mamãe! Mamãe! Gritou uma delas, correndo direto para Beatriz e se agarrando à saia molhada dela. A Sofia está com muita febre de novo. A criança que falara tinha o cabelo castanho claro, exatamente do mesmo tom que Eduardo tivera na infância. Mas não era só a cor. Era a forma como se enchia levemente nas têmporas quando molhado, a linha de sua mandíbula pequena, mas já definida. E, acima de tudo, aqueles olhos. Aqueles olhos castanhos com pequenas manchas douradas que Eduardo via toda manhã no espelho. Uma das meninas, presumivelmente Sofia, parecia visivelmente doente. Seu rosto estava vermelho de febre e ela se encostava pesadamente em Beatriz, mas mesmo em seu estado debilitado, Eduardo podia ver sua própria narzinha em miniatura, a mesma forma das sobrancelhas que herdara do avô paterno. Eduardo. A voz de Dona Maria soou estranha e abafada. Eduardo, essas crianças... Ele não precisava que ela terminasse a frase. A evidência estava ali, correndo sob a chuva torrencial, se agarrando às saias da ex-esposa, como se ela fosse sua âncora em uma tempestade que ia muito além do clima. 4 versões miúdas de si mesmo, 4 espelhinhos pequenos que refletiam não só seus traços físicos, mas também gestos que ele reconhecia. A forma como uma delas se enxugava o nariz com as costas da mão, como outra mordia o lábio inferior quando nervosa. Beatriz. Sua própria voz soou como se viesse de muito longe. A gente precisa conversar, agora. Mas Beatriz já abria a porta traseira do Mercedes, apressando as crianças a entrarem enquanto segurava a pequena Sofia contra o peito. Seu rosto mostrava uma determinação feroz, a expressão de uma mãe que faria qualquer coisa para proteger os filhos, mesmo que isso significasse enfrentar fantasmas do passado que ela esperava manter enterrados para sempre. A gente conversa no hospital, disse ela com firmeza, enquanto acomodava as crianças no banco de trás. Agora só importa a Sofia. As quadrigêmeas se ajeitaram no amplo banco traseiro do Mercedes com a facilidade de crianças acostumadas a se moverem juntas como uma unidade familiar pequena. Mesmo doente, Sofia conseguiu sorrir fracamente para Eduardo pelo retrovisor, um sorriso que lhe pareceu dolorosamente familiar. "O senhor é o homem do carro bonito?" perguntou a criança que falara primeiro. Sua vozinha clara e direta, do jeito que só as crianças conseguem ser. "Sim,
respondeu Eduardo, sua voz mal um sussurro enquanto ligava o motor e voltava para a rodovia principal. Eu sou Eduardo. Eu sou Mateus, disse o pequeno com um sorriso que iluminou todo o rosto. E elas são Ana, Clara e Sofia. A mamãe diz que a Sofia precisa ver um médico porque está com muita febre. Eduardo olhou pelo retrovisor e viu como Mateus se ajeitava no banco com exatamente a mesma postura que ele adotava ao dirigir. As costas retas, as mãos cuidadosamente posicionadas, o queixo levemente erguido. Era como ver sua própria infância refletida em outro tempo e lugar. Dona Maria se virara completamente no banco para observar as crianças e Eduardo podia ver as lágrimas que ela lutava para conter. Suas mãos tremeram levemente enquanto estendia uma para Mateus, que imediatamente a pegou com a confiança natural de uma criança que não conhece medo de estranhos. "Oi, pequeno", murmurou a idosa com uma ternura que Eduardo não ouvia na voz dela há anos. Eu sou Maria. A senhora é avó de alguém?" perguntou Ana, a mais observadora das quatro, estudando o rosto enrugado de Dona Maria com curiosidade científica. "Parece uma avó bem bonita." A pergunta simples acertou Eduardo como um raio. Avó. Essas crianças não faziam ideia de quem ele era, de quem era a mulher sentada ao lado dele. Para elas, eram simplesmente estranhos bondosos que haviam aparecido em um momento de crise familiar. Mas as implicações da existência delas, se suas suspeitas estivessem certas, mudariam tudo o que ele achava saber sobre os últimos 5 anos da sua vida. A viagem até o hospital se desenrolou em um silêncio tenso, interrompido apenas pelas vozinhas infantis das quadrigêmeas e o som hipnótico da chuva no para-brisa. Eduardo mantinha os olhos fixos na estrada, mas sua mente era um redemoinho de perguntas que giravam sem encontrar respostas lógicas. Como era possível que Beatriz tivesse 4 filhos que se pareciam tanto com ele? Por que ela não havia dito nada durante todos esses anos? E a pergunta mais perturbadora de todas: era possível que essas crianças fossem realmente dele, apesar do diagnóstico médico que destruíra o casamento? "Mamãe", sussurrou Clara, uma das meninas, enquanto acariciava suavemente o cabelo de Sofia. "O senhor Eduardo vai nos levar de volta para casa depois que a Sofia melhorar." Eduardo sentiu a pele se arrepiar ao ouvir seu nome pronunciado com tanta naturalidade por aquela vozinha doce. Era evidente que Beatriz havia falado dele em algum momento, mas o que exatamente ela dissera? As crianças sabiam que ele fora casado com a mãe delas? Tinham alguma ideia da conexão que poderia existir entre eles? "O senhor Eduardo é um velho amigo da mamãe", respondeu Beatriz com cuidado, escolhendo cada palavra com a precisão de alguém que ensaiara aquela explicação muitas vezes na mente. "Ele está nos ajudando porque é uma pessoa muito boa." A resposta fez Eduardo apertar o volante com mais força. Um velho amigo. Assim ela reduzira 8 anos de casamento, de sonhos compartilhados, de noites inteiras conversando sobre o futuro que construiriam juntos. Mas, ao mesmo tempo, ele entendia a posição impossível em que Beatriz se encontrava. Como explicar uma história tão complexa para 4 crianças de 4 anos? Dona Maria ficara surpreendentemente quieta durante os últimos quilômetros, mas Eduardo podia sentir a intensidade das emoções dela irradiando do banco do passageiro. Ele conhecia a mãe o suficiente para saber que a mente dela trabalhava a 1000 por hora, calculando possibilidades e chegando a conclusões que provavelmente não seriam do agrado dele. "Beatriz", disse finalmente Dona Maria, virando-se ligeiramente no banco, "essas crianças são lindas. Elas têm traços bem familiares." A declaração flutuou no ar do carro como uma acusação não formulada. Eduardo viu como Beatriz se enrijeceu visivelmente, seus braços apertando Sofia protetoramente contra o peito.
As crianças às vezes se parecem com pessoas aleatórias, respondeu Beatriz com uma voz cuidadosamente neutra. É impressionante como a genética pode criar coincidências. Mas Mateus, com a perspicácia inquietante que às vezes as crianças pequenas mostram, observava Eduardo pelo retrovisor durante toda a viagem. De repente, inclinou-se para a frente com empolgação. Mamãe, o senhor Eduardo tem os mesmos olhos que eu, exclamou com deleite, como se tivesse feito a descoberta mais fascinante do mundo. Ele também tem sardas aqui? Apontou para a parte inferior da bochecha esquerda, exatamente no mesmo lugar onde Eduardo tinha uma pequena marca de nascença herdada do avô. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo sentiu como se alguém tivesse sugado todo o ar dos seus pulmões. Aquela marca de nascença era tão distinta que os médicos sempre disseram que qualquer filho biológico dele a herdaria com quase certeza total. Ana, sempre a mais observadora, também notara algo. Aproximou-se mais da janela que separava os bancos da frente e de trás, estudando o perfil de Eduardo com a intensidade de uma cientista mirim. O nariz dele também é igual ao do Mateus, anunciou com a honestidade brutal da infância. Olha, Clara, vê como a testa dele enruga quando está pensando forte. Você faz exatamente a mesma coisa. Eduardo sentiu o mundo começar a girar ao seu redor. Cada observação inocente das crianças era como uma peça de um quebra-cabeça que se encaixava diante dos seus olhos, formando uma imagem que desafiava tudo o que ele achava saber sobre a própria vida. Crianças, por favor, interveio Beatriz com uma voz tensa. Não incomodem o Sr. Eduardo enquanto ele dirige. Ele precisa se concentrar na estrada, mas o estrago já estava feito. As sementes da dúvida, que germinaram no momento em que ele viu as crianças pela primeira vez, agora haviam crescido até virar uma certeza inquietante que fazia suas mãos tremerem. Quando finalmente avistaram as luzes do hospital através da cortina de chuva, Eduardo sentiu um alívio misturado com terror. Em breve teriam respostas, mas intuitivamente ele sabia que aquelas respostas mudariam sua vida para sempre, de maneiras que ainda não conseguia imaginar completamente. O Hospital Regional de Ubatuba era modesto, mas bem cuidado, com paredes pintadas de um verde claro que pretendia ser tranquilizador, mas que, sob as luzes fluorescentes, criava uma atmosfera estranhamente irreal. Eduardo seguiu Beatriz pelas portas automáticas, carregando Ana nos braços, enquanto Mateus e Clara caminhavam ao lado dele, cada um segurando uma de suas mãos com uma confiança natural que o comovia e aterrorizava ao mesmo tempo. Dona Maria caminhava atrás deles, observando a cena com uma expressão que misturava espanto e algo que parecia uma satisfação profunda e complexa. Para qualquer observador externo, pareceriam uma família normal, chegando às pressas com uma criança doente, uma imagem que Eduardo nunca imaginara experimentar. Preciso ver um médico agora, disse Beatriz à recepcionista, sua voz carregada da autoridade desesperada de uma mãe preocupada. Minha filha está com febre alta há 2 dias. A enfermeira, uma mulher mais velha com uma expressão bondosa, olhou para Sofia nos braços de Beatriz e imediatamente chamou um médico de plantão. Enquanto esperavam, Eduardo se pegou estudando cada detalhe do rosto da menina doente, procurando mais evidências da conexão que já sabia no coração que existia. Sofia tinha cílios longos e curvados, que ele lembrava ter na infância, os mesmos que a mãe sempre dizia serem cílios de boneca. Suas mãos, embora pequenas e delicadas, tinham aqueles dedos longos que Eduardo herdara da linhagem paterna da família, dedos que ele sempre achara elegantes demais para um homem de negócios. Senhora Ramos, disse o médico que apareceu, um homem jovem com um jaleco branco imaculado. Vamos examinar a pequena agora mesmo. Os pais podem me acompanhar? Eduardo sentiu como se tivesse levado um choque elétrico.
O médico dissera os pais automaticamente, assumindo que ele fazia parte daquela unidade familiar. Beatriz abriu a boca para corrigir a suposição, mas Mateus se adiantou com a lógica simples de uma criança de 4 anos. Ele não é nosso pai, declarou apontando para Eduardo com um sorriso. A gente não tem pai, só tem a mamãe e o tio Rafael. As palavras caíram como pedras em um lago silencioso. Tio Rafael? Eduardo sentiu uma pontada de algo que não queria reconhecer como ciúmes. Afinal, ele não tinha direito de sentir nada sobre a vida que Beatriz construíra depois do divórcio. Mas a menção a outra figura masculina na vida das crianças despertou perguntas que ele não sabia se tinha direito de fazer. Desculpa a confusão, murmurou Beatriz, evitando o olhar de Eduardo. Ele é um amigo que nos ajudou com o transporte. Eu sou a única mãe. Na sala de emergência, enquanto o médico examinava Sofia, Eduardo sentou-se em uma das cadeiras de plástico azul, flanqueado pelas outras 3 crianças que pareciam ter adotado sua presença com uma facilidade que o desconcertava. Mateus se aninhara contra seu lado esquerdo, enquanto Ana e Clara dividiam a cadeira ao lado, mas mantinham uma conversa constante com ele sobre assuntos que iam de brinquedos favoritos às formas das nuvens. O senhor mora em uma casa grande? Perguntou Clara com curiosidade genuína. A mamãe diz que as pessoas que dirigem carros como o seu moram em casas bem grandes, com um monte de quartos. Sim, respondeu Eduardo, surpreso pela facilidade com que falava com as crianças. Moro em um apartamento na cidade. É bem grande. Tem filhos? Perguntou Ana diretamente, com aquela falta de filtro que caracteriza as crianças pequenas. A pergunta o acertou como um soco no estômago. Não, respondeu suavemente. Não tenho filhos. Isso é triste, declarou Mateus com a empatia simples, mas profunda da infância. Os papais sem filhos devem se sentir bem sozinhos. É por isso que está triste nos olhos? Eduardo piscou, surpreso pela perspicácia do pequeno. Era tão evidente sua dor. Durante anos, ele aperfeiçoara uma máscara de sucesso profissional e controle emocional, mas aparentemente não conseguia enganar uma criança de 4 anos. Dona Maria, que ficara incomumente quieta, aproximou-se e sentou ao lado de Clara. Seu rosto mostrava uma expressão que Eduardo não via há anos, uma mistura de amor incondicional e uma determinação feroz que ele conhecia bem da própria infância. Crianças lindas, disse suavemente, estendendo as mãos enrugadas para elas. Vocês gostam de ouvir histórias? As 3 assentiram animadas, e Eduardo observou fascinado como a mãe se transformava instantaneamente na avó que sempre sonhara ser, enchendo a sala de espera com contos tradicionais brasileiros que ele lembrava da própria infância. Foi nesse momento, observando a mãe interagir com aquelas crianças que poderiam ser suas netas, que Eduardo finalmente admitiu o que vinha se negando a considerar desde que as vira na chuva. Essas não eram só crianças que se pareciam com ele por coincidência. Essas eram suas filhas, e de alguma forma que ainda não entendia, Beatriz as tivera e criara durante 4 anos sem lhe dizer uma palavra. O médico voltou depois do que pareceram horas, mas que, na verdade, foram só 45 minutos. Sua expressão era profissionalmente calma, mas Eduardo aprendera a ler microexpressões durante anos de negociações empresariais e detectou uma preocupação subjacente na forma como o doutor se aproximou de Beatriz. A menina tem uma infecção respiratória que desenvolveu complicações, explicou o médico, dirigindo-se principalmente a Beatriz, mas incluindo Eduardo com o olhar. Precisa de tratamento especializado que não podemos oferecer aqui. Recomendo fortemente que a levem para o Hospital Infantil Sabará, em São Paulo, o mais rápido possível. Eduardo viu a cor sumir do rosto de Beatriz.
São Paulo ficava a mais de 400 quilômetros dali, e pela expressão de pânico que cruzou suas feições, era evidente que ela não tinha recursos para um traslado médico de emergência. "O quão grave é?" perguntou Beatriz com uma voz que lutava para se manter firme. "Pode esperar até amanhã?" "Senhora, com todo respeito, não devíamos arriscar", respondeu o médico. "A condição pode piorar rápido em crianças dessa idade. Se fosse minha filha, eu já estaria a caminho." Sem pensar duas vezes, Eduardo se levantou. Seus anos de experiência empresarial se ativaram automaticamente, sua mente começando a calcular logística e soluções com a eficiência que aperfeiçoara durante décadas. "Doutor, o que precisamos para o traslado?" perguntou com a autoridade natural de alguém acostumado a ter suas perguntas respondidas na hora. "Ambulância especializada? Helicóptero médico?" O médico o olhou com surpresa renovada. "Bem, o ideal seria um helicóptero médico, mas o custo... "O custo não é problema", interrompeu Eduardo, já pegando o celular. "O senhor pode fazer as ligações necessárias enquanto eu organizo o transporte?" Beatriz se virou para ele com uma expressão de choque total. "Eduardo, você não pode... Isso deve custar uma fortuna. Eu não posso aceitar." "Beatriz", interrompeu ele suavemente, e por um momento foi como se os últimos 5 anos não existissem. "É a Sofia. A gente conversa sobre isso depois." Enquanto Eduardo fazia ligações frenéticas para organizar o traslado médico, Dona Maria se aproximou de Beatriz com uma expressão que misturava compaixão maternal com algo mais complexo e calculador. "Oh, minha filha", disse suavemente, usando o diminutivo carinhoso que usara durante os anos de casamento. "A gente precisa conversar." "Dona Maria, agora não é hora para..." "É exatamente a hora", interrompeu a idosa com firmeza. "Essas crianças, Beatriz, olha bem para elas. Olha e me diz que não vê o que todo mundo está vendo." Mateus, Ana e Clara estavam sentados juntos em uma fileira de cadeiras, observando as conversas dos adultos com a preocupação silenciosa que as crianças mostram quando sentem que algo importante está acontecendo, mas não entendem o que. Seus rostos, mesmo marcados pelo cansaço e a preocupação pela irmã, eram como fotografias de Eduardo em diferentes idades da infância. "Eu não sei do que você está falando", murmurou Beatriz, mas sua voz faltava convicção. "Você sabe exatamente do que eu estou falando", respondeu Dona Maria, sua voz carregando a autoridade de 7 décadas de experiência. "Essas crianças são do Eduardo. Eu vejo em cada gesto, em cada expressão. A pergunta é: por que você me negou a chance de conhecer minhas netas durante 4 anos? As palavras ficaram suspensas no ar como uma acusação que não podia ser ignorada. Eduardo, que terminara as ligações e voltara com a notícia de que o helicóptero médico chegaria em 30 minutos, se aproximou a tempo de ouvir o diálogo. "Minhas netas", repetiu, sua voz mal um sussurro. "Beatriz, essas crianças são..." Beatriz fechou os olhos, e quando os abriu de novo, Eduardo viu neles um cansaço que ia muito além da crise médica imediata. Era o cansaço de alguém que carregara um segredo enorme por tempo demais. "Sim", disse finalmente a palavra saindo como um suspiro de derrota. "São suas, Eduardo. As 4 são suas." O mundo parou completamente para Eduardo. Cada som no hospital sumiu até virar um zumbido distante. Cada imagem ficou borrada, exceto o rosto de Beatriz e a admissão que ela acabara de fazer. Durante 5 anos, ele vivera com o conhecimento de que nunca seria pai, que sua linhagem genética acabaria com ele. E agora descobria que tinha 4 filhas, 4 pequenas pessoas que haviam vivido e crescido sem que ele soubesse da existência delas. "Mas o médico disse..." começou, sua voz falhando. "Eles disseram que era impossível." "Houve um erro", respondeu Beatriz rapidamente. "Os embriões que a gente achou que não eram viáveis, depois do divórcio, descobri que tinha havido um erro.
Eles estavam bem. Todos estavam bem. As implicações daquelas palavras caíram sobre Eduardo como uma avalanche. Não só ele tinha 4 filhas, mas Beatriz tomara a decisão de tê-las depois que o casamento acabara, e depois escolhera criá-las sozinha em vez de lhe contar a verdade. O voo de helicóptero para São Paulo transcorreu em uma névoa de emoções contraditórias para Eduardo. Enquanto observava Beatriz segurando Sofia, cercada pelas outras 3 crianças que se agarravam a ela com devoção absoluta, ele se sentiu como um estranho assistindo a uma vida que devia ser dele, mas que se desenrolara completamente sem ele. Mateus adormecera contra o ombro de Eduardo durante o voo, seu corpinho pequeno confiante e relaxado de um jeito que despertou um instinto protetor que Eduardo nunca experimentara. A sensação era avassaladora e aterrorizante ao mesmo tempo. Essa criança pequena, que carregava seu sangue e seus traços, o aceitara com uma naturalidade que contrastava brutalmente com a complexidade das emoções que Eduardo vivia. Quando chegaram ao Hospital Infantil Sabará, uma eficiência médica bem coordenada assumiu o controle imediatamente de Sofia. Eduardo observou, se sentindo inútil, enquanto Beatriz seguia os médicos por portas que se fecharam atrás dela, deixando-o na sala de espera com Dona Maria e as outras 3 crianças. "A Sofia vai ficar bem?" perguntou Ana com aquela preocupação madura que às vezes as crianças mostram quando crescem mais rápido do que o normal. "Os médicos aqui são muito bons", respondeu Eduardo, se surpreendendo pelo tom paternal natural da voz. "Vão cuidar bem da sua irmã." Clara se aninhou mais perto dele no sofá da sala de espera. "O senhor vai ficar até a Sofia melhorar?" A pergunta simples carregava implicações enormes. Eduardo olhou para os rostos esperançosos das crianças e se deu conta de que, no espaço de poucas horas, sua vida fora completamente reorganizada em torno de 3 pequenas pessoas, cuja existência fora um mistério para ele naquela manhã. "Sim", disse sem hesitar, "eu vou ficar." Dona Maria, que observara silenciosamente a interação, se aproximou de Eduardo com uma expressão que ele conhecia bem. Era o olhar que ela usava quando ele era criança e cometia um erro, mas também quando se orgulhava dele. Uma mistura complexa de amor incondicional e expectativas claras. "Meu filho, a gente precisa conversar", disse suavemente. "As crianças podem ficar aqui com a enfermeira por uns minutos." Eles foram para um canto mais privado da sala de espera e Eduardo se sentiu como um adolescente de novo, prestes a ser confrontado por decisões que não sabia como explicar. "4 anos, Eduardo", começou a mãe, sua voz carregando todo o peso de uma avó que fora privada de conhecer as netas. 4 anos de aniversários perdidos, de primeiras palavras que eu nunca ouvi, de passos que nunca vi dar. "Mãe, eu não sabia." "Eu sei", interrompeu ela, "mas a Beatriz sabia." Beatriz sabia que essas crianças eram suas e escolheu mantê-las longe da gente. A pergunta é: o que você vai fazer agora? Era a pergunta que Eduardo evitara desde que Beatriz admitira a verdade no hospital de Ubatuba. O que ele ia fazer? Sua vida estava estruturada com a precisão de um relógio suíço, cada dia planejado com meses de antecedência. Não havia espaço em sua existência cuidadosamente controlada para 4 crianças de 4 anos, especialmente quando vinham acompanhadas de uma ex-esposa cuja mera presença despertava emoções que ele passara 5 anos tentando enterrar. Mas enquanto observava Mateus, Ana e Clara brincando tranquilamente em um canto da sala de espera, compartilhando um livro de colorir que uma enfermeira dera, Eduardo sentiu algo que não experimentava há anos. Uma sensação de propósito que ia além das aquisições imobiliárias e das margens de lucro. "Não sei", admitiu finalmente. "Não sei o que fazer, mãe. Toda a minha vida está organizada para uma pessoa só.
Não sei como ser pai. Dona Maria o estudou com aqueles olhos que viram um menino ferido crescer até virar um homem bem-sucedido, mas emocionalmente blindado. Ninguém sabe como ser pai, meu filho. Se aprende no dia a dia, erro por erro. O que importa é se você quer aprender. Antes que Eduardo pudesse responder, Beatriz apareceu na entrada da sala de espera. Seu rosto mostrava um alívio evidente e Eduardo sentiu como se pudesse respirar de verdade pela primeira vez desde que vira Sofia doente. Os médicos dizem que ela vai ficar bem, anunciou, dirigindo-se principalmente às crianças que correram para ela com gritos de alegria. Precisa ficar aqui uns dias para o tratamento, mas vai se recuperar completamente. Eduardo se aproximou dela, mantendo uma distância cuidadosa que respeitasse o espaço pessoal que ambos construíram durante anos de separação. O que ela precisa exatamente? Perguntou. Cirurgia? Remédios especiais? Beatriz o olhou com uma expressão que misturava gratidão com algo que parecia medo. Remédios especiais e monitoramento constante. Vai ser caro. Beatriz, disse Eduardo suavemente. São minhas filhas. Deixa eu fazer isso. As palavras saíram antes que ele pudesse processá-las completamente. Minhas filhas. Era a primeira vez que as dizia em voz alta e o impacto emocional foi como um raio que o atravessou da cabeça aos pés. De repente, toda a responsabilidade, todo o amor, toda a conexão que ele se negara a sentir durante as últimas horas desabou sobre ele como uma cachoeira. Os 3 dias seguintes no hospital viraram uma bolha temporal estranha, onde as regras normais da vida pareciam suspensas. Eduardo cancelara todas as reuniões e transformara uma suíte particular do hospital em uma espécie de base de operações familiar. Dona Maria insistira em ficar para ajudar com as crianças, e pela primeira vez em anos, Eduardo experimentou algo que se parecia vagamente com a vida familiar que sempre imaginara, mas nunca tivera. Mateus desenvolvera uma fascinação particular pelos ternos de Eduardo, perguntando sem parar sobre as reuniões que ele normalmente frequentava e por que sempre usava gravata. Ana se tornara sua pequena secretária não oficial, organizando os papéis de trabalho dele em pilhas perfeitamente alinhadas e lembrando quando era hora de comer. Clara, a mais artística do grupo, começara a desenhar retratos de toda a nova família com a concentração de uma artista profissional. Olha, eu desenhei o papai Eduardo, anunciou Clara uma tarde, mostrando um desenho em giz de cera onde uma figura alta de gravata estava cercada de figuras menores. Gostou? A palavra papai o acertava como um raio toda vez que a ouvia. As crianças começaram a usá-la naturalmente depois do 2º dia, como se seus cérebros infantis processassem a nova realidade familiar e a aceitassem com uma facilidade que os adultos invejavam. Beatriz fora mais reticente. Passava a maior parte do tempo no quarto de Sofia, saindo só para as refeições ou quando os médicos precisavam falar com os 2 pais. Eduardo podia sentir a tensão em cada interação. A forma como ela media cada palavra com cuidado, como se navegasse por um campo minado emocional. Na tarde do 3º dia, quando os médicos finalmente declararam que Sofia estava fora de perigo e podia receber alta no dia seguinte, Eduardo encontrou Beatriz sozinha na cafeteria do hospital, olhando pensativa para uma xícara de café que deixara esfriar. "Posso me sentar?" perguntou, apontando para a cadeira vazia à frente dela. Beatriz assentiu sem erguer o olhar, e Eduardo sentou-se com cuidado, mantendo as mãos sobre a mesa onde ela pudesse vê-las, um gesto inconsciente de abertura. "A gente precisa falar sobre o que vem depois", disse suavemente. "As crianças estão melhor, mas tem muita coisa para resolver." "Eu sei", murmurou Beatriz, finalmente erguendo o olhar.
Eduardo, antes que você diga algo, precisa saber por que eu não te contei sobre elas. Eduardo se preparara para essa conversa durante 3 dias, mas agora que finalmente acontecia, se sentia completamente inadequado para lidar com ela. Eu estou ouvindo, disse simplesmente. Beatriz respirou fundo, e Eduardo pôde ver que ela ensaiara isso na mente. Quando descobri que os embriões eram viáveis, no começo só pensava em te ligar. Começou. Mas aí lembrei como nosso casamento acabou. O controle, Eduardo. A forma como você precisava gerenciar cada aspecto das nossas vidas. E eu pensei que se te contasse sobre os bebês, você ia tentar controlar isso também. As palavras doeram porque Eduardo sabia que havia verdade nelas. Durante o casamento, ele estivera tão desesperado por criar a vida perfeita que microgerenciara cada detalhe, das finanças aos horários sociais, das decisões de carreira de Beatriz, a forma como decoravam a casa. Você tinha razão, admitiu, a confissão saindo mais fácil do que esperava. Eu era controlador. Achava que se planejasse o suficiente, se controlasse o suficiente, podia garantir que a gente fosse feliz. E quando os tratamentos de fertilidade falharam, você ficou ainda mais controlador, continuou Beatriz, sua voz amolecendo um pouco, como se pudesse forçar que desse certo só pela pura determinação. Eduardo assentiu, lembrando daqueles meses desesperados em que transformara a concepção em outro projeto de negócios, com horários, especialistas e protocolos que sugavam toda a espontaneidade e alegria da relação. Mas isso não explica por que você manteve as crianças longe por 4 anos, disse com cuidado. Isso não explica por que não me deu a chance de mudar. Beatriz olhou pela janela da cafeteria, observando as famílias que entravam e saíam do hospital, cada uma carregando sua própria carga de esperança e preocupação. Porque eu tinha medo de que você não tivesse mudado, admitiu finalmente. Tinha medo de que você tentasse tirá-las de mim, que usasse seu dinheiro e suas conexões para provar que eu não era uma mãe adequada. Tinha medo de perder minhas filhas do mesmo jeito que perdi nosso casamento. Aos poucos, um pedacinho de controle por vez. A honestidade brutal das palavras criou um silêncio entre eles, preenchido pelos sons distantes do hospital. Anúncios pelo interfone, conversas longínquas, o bip suave de equipamentos médicos. Beatriz, disse Eduardo finalmente, eu quero fazer parte da vida delas. Quero ser o pai delas de verdade, não só biologicamente. Mas você tem que me dar a chance de provar que posso fazer isso sem tentar te controlar, nem a elas. E se você não conseguir? Perguntou ela, sua voz carregando anos de ferida e desconfiança. E se a gente voltar para os mesmos padrões que destruíram nosso casamento? A resposta de Eduardo foi interrompida pela chegada inesperada de um homem alto e magro de jaleco médico, que se dirigiu direto à mesa deles com a confiança de alguém que conhecia bem o lugar. Eduardo notou imediatamente a forma como os olhos do homem se voltaram para Beatriz, com uma familiaridade íntima, e sentiu uma tensão imediata no peito. Beatriz, disse o homem com uma voz que misturava alívio e preocupação. Recebi sua mensagem. Como tá a Sofia? Rafael, respondeu Beatriz, se levantando imediatamente. Não esperava que você viesse até aqui. Eduardo se levantou também, estendendo automaticamente a mão em um gesto de cortesia profissional, embora cada instinto no corpo lhe dissesse que esse homem representava uma complicação que ele não previra. Eduardo Ferreira apresentou-se. Imagino que você seja o Dr. Rafael, que as crianças mencionaram. Rafael apertou sua mão, mas Eduardo pôde sentir a avaliação no aperto, a forma como o médico o estudava com a intensidade de um rival que acaba de descobrir a existência da competição. Dr. Rafael Costa, respondeu. E imagino que você seja o...
Amigo, que ajudou com o transporte. A pausa antes de amigo foi deliberada e carregada de significado. Eduardo se deu conta de que Beatriz não explicara a Rafael quem ele era de verdade, e isso criou uma dinâmica imediatamente tensa. Na verdade, disse Eduardo com cuidado, eu sou o pai das crianças. O impacto daquelas palavras em Rafael foi visível e imediato. Seu rosto passou do alívio à confusão, depois ao choque, e finalmente se assentou em algo que parecia dor misturada com traição. Virou-se para Beatriz com uma expressão que pedia explicações. O pai repetiu devagar. Beatriz, você me disse que as crianças não tinham pai. Me disse que elas foram concebidas por doador de esperma. Eduardo sentiu como se tivesse levado um tapa. Beatriz mentira para esse homem sobre a paternidade das crianças? Por quanto tempo ela construíra uma nova vida baseada em falsidades? Rafael, é complicado, começou Beatriz, mas sua voz faltava convicção que mostrara nas conversas com Eduardo. As coisas mudaram. Descobri informações novas. Informações novas? Interrompeu Rafael, sua voz profissionalmente controlada, mas com um fio emocional evidente. Que tipo de informação nova faz o pai biológico aparecer depois de 4 anos? Eduardo se viu na posição estranha de querer defender Beatriz diante desse homem que obviamente preenchera o papel que ele devia ocupar. Mas ao mesmo tempo sentia uma curiosidade dolorosa sobre a natureza da relação entre eles. Doutor Costa, interveio Eduardo com a diplomacia que aperfeiçoara em décadas de negociações delicadas. Entendo que isso deve ser bem confuso. Para mim também é. Até 3 dias atrás, eu não sabia que essas crianças existiam. Rafael o olhou com uma mistura de ceticismo e avaliação profissional, como se diagnosticasse uma condição médica complexa. Você não sabia que existiam? Perguntou devagar. Como isso é possível? A pergunta colocou Eduardo na posição de ter que explicar a história mais pessoal e dolorosa da sua vida para um completo estranho que, obviamente, tinha um interesse romântico na ex-esposa. Beatriz e eu fomos casados por 8 anos, explicou, escolhendo as palavras com cuidado. Nos divorciamos depois que os tratamentos de fertilidade falharam. Achamos que os embriões não eram viáveis. Depois do divórcio, Beatriz descobriu que houve um erro e prosseguiu com a implantação sem me contar. Rafael processou a informação com a paciência metódica de alguém acostumado a reunir dados médicos complexos. Depois, se virou para Beatriz, com uma expressão que Eduardo reconhecia. Era o mesmo olhar ferido que ele próprio tivera ao descobrir que Beatriz ocultara a existência das crianças. Beatriz, a gente está junto há 2 anos, disse Rafael suavemente. Falamos em nos casar, em eu adotar as crianças legalmente. Quando você ia me contar a verdade? Eduardo se deu conta de que assistia ao fim de um relacionamento em tempo real. E embora parte dele sentisse uma satisfação territorial primitiva, outra parte se sentiu genuinamente mal por esse homem que obviamente amava Beatriz e as crianças com sinceridade. 3 meses depois do encontro no hospital, Eduardo transformara completamente seu apartamento no centro de São Paulo. O que antes era um espaço minimalista e perfeitamente organizado, agora era um caos colorido de brinquedos, livros infantis e desenhos colados nas paredes de aço inox. Seu home office virara uma sala de brincar, e ele contratara uma babá especializada para ajudar durante as visitas programadas com as crianças. As visitas seguiam um horário rígido que ele e Beatriz negociaram como se fosse um tratado diplomático. Fins de semana alternados e 2 tardes durante a semana. Eduardo insistira na estrutura, argumentando que as crianças precisavam de consistência, mas Beatriz sabia que era a forma dele de manter o controle sobre uma situação que o aterrorizava profundamente.
Mateus desenvolvera uma fascinação pelos arranha-céus visíveis pelas janelas panorâmicas do apartamento e passava horas construindo torres elaboradas com blocos de Lego enquanto fazia perguntas intermináveis sobre como os prédios reais eram feitos. Ana descobrira a biblioteca pessoal de Eduardo e começara a organizar seus livros de negócios em pilhas que só faziam sentido para ela. Clara declarara que a parede da sala de jantar era sua galeria pessoal e a enchera de retratos da família em constante expansão. Sofia, completamente recuperada da doença, desenvolvera o hábito inquietante de observar Eduardo por longos períodos, como se tentasse resolver um quebra-cabeça complexo. "O papai Eduardo", dissera na semana anterior, enquanto ele revisava alguns contratos. "Por que você não morava com a gente quando éramos bebês?" A pergunta fora como uma facada direta no coração. Eduardo passara noites em claro calculando tudo o que perdera. Os primeiros passos, as primeiras palavras, as primeiras festas juninas, os primeiros aniversários. 4 anos de momentos irreparáveis que nunca poderia recuperar. Mas os fins de semana com as crianças também lhe mostraram aspectos de si mesmo que ele não sabia que existiam. Descobrira uma paciência infinita para explicar como funcionavam os elevadores, uma capacidade inesperada para criar vozes diferentes na hora de ler histórias e uma habilidade surpreendente para negociar tréguas entre 4 personalidades pequenas, mas decididas. O problema era Beatriz. Cada troca das crianças era formalmente cortês, mas emocionalmente tensa. Ela chegava exatamente no horário. Ficava o tempo mínimo necessário para garantir as transições e mantinha conversas que nunca saíam de temas relacionados às crianças. Eduardo podia sentir a distância que ela mantinha com cuidado, como se tivesse construído um muro invisível entre eles. A situação ficara ainda mais complicada quando Dona Maria anunciara sua intenção de se mudar para um apartamento próximo para ficar mais perto das netas. A mãe desenvolvera uma relação especial com cada uma das crianças e elas a adotaram como Vovó Maria, com o entusiasmo total da infância. Mas Eduardo notara a tensão que a presença constante da mãe criava em Beatriz, que claramente se sentia observada e julgada. O ponto de ruptura veio numa sexta-feira à tarde, quando Eduardo foi buscar as crianças e encontrou Beatriz esperando na porta com uma expressão que ele não via desde os dias mais sombrios do divórcio. "A gente precisa conversar", disse sem rodeios, sem as crianças. Eduardo sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Ele aprendera a ler as expressões de Beatriz durante anos de casamento e reconhecia a determinação férrea que significava que ela tomara uma decisão importante e irreversível. "Claro", respondeu, tentando manter a voz neutra. "Quer que a gente arrume alguém para cuidar das crianças enquanto..." "Já está combinado", interrompeu ela. "O Rafael vem buscá-las em 1 hora." O nome de Rafael caiu entre eles como uma bomba. Durante os últimos 3 meses, Beatriz mencionara o médico só de passagem, e Eduardo assumira que a relação acabara depois do confronto no hospital. Aparentemente, ele se enganara. "Rafael?" perguntou, incapaz de manter a surpresa fora da voz. "Achei que vocês tinham..." "O Rafael e eu estamos trabalhando na nossa relação", disse Beatriz com firmeza. "Ele entende que as coisas estão complicadas agora, mas está disposto a ser paciente enquanto resolvemos a questão de guarda." Eduardo sentiu como se o chão se movesse sob os pés. Questão de guarda. Como se os últimos 3 meses construindo uma relação com as filhas fossem um período de teste que evidentemente falhara. "Beatriz, o que está acontecendo?" perguntou. "Achei que as coisas estavam indo bem. As crianças estão felizes, se adaptando..." "As crianças estão confusas", interrompeu ela, com uma firmeza que não admitia debate. "O Mateus me perguntou ontem se você e eu íamos nos casar de novo.
A Clara começou a ter pesadelos sobre famílias que se separam. A Ana está fazendo perguntas sobre por que tem dois papais diferentes. Isso não está funcionando, Eduardo. As palavras o acertaram como socos físicos. Ele estivera tão concentrado em construir relações individuais com cada criança que não considerara completamente como sua presença afetava a estabilidade emocional que Beatriz construíra com cuidado durante 4 anos. "O que você está dizendo exatamente?" perguntou Eduardo, embora parte dele já soubesse que não queria ouvir a resposta. Beatriz respirou fundo, e Eduardo pôde ver que ela se preparara para esse momento por semanas, talvez meses. "O Rafael me pediu para a gente se mudar para Belo Horizonte", disse com uma voz cuidadosamente controlada. "Ele recebeu uma oferta para chefiar o departamento de pediatria em um hospital novo lá. É uma oportunidade incrível para a carreira dele e para nós seria um recomeço." As palavras recomeço ecoaram na mente de Eduardo como uma sentença de morte. Não só ele perdia Beatriz de novo, mas ela planejava levar suas filhas a quase 500 quilômetros de distância, reduzindo seu papel paterno recém-descoberto a ligações esporádicas e visitas marcadas com meses de antecedência. "Você não pode fazer isso", disse, e imediatamente se deu conta de que usara exatamente o tom controlador que Beatriz mais temia. "Não pode levar minhas filhas para o outro lado do país sem meu consentimento." "Suas filhas?" repetiu Beatriz, sua voz subindo uma oitava. "Eduardo, você faz parte da vida delas há 3 meses. Eu sou a única mãe delas há 4 anos. Eu fiquei acordada com elas em cada febre, limpei cada lágrima, comemorei cada conquista pequena. Você não pode simplesmente aparecer e reivindicar direitos parentais como se fosse o CEO comprando uma empresa." A analogia empresarial o acertou como um tapa porque ele sabia que ela tinha razão. Durante os últimos 3 meses, ele abordara a paternidade como abordava tudo na vida, como um projeto que podia ser otimizado por planejamento cuidadoso e recursos adequados. "Você tem razão", admitiu, sua voz falhando levemente. "Eu não estive lá desde o começo, mas estou aqui agora, Beatriz. Estou tentando ser o pai que elas precisam." "O pai que elas precisam? Ou o pai que você precisa ser para se sentir melhor sobre os últimos 5 anos? Perguntou ela com uma precisão cirúrgica que cortou direto ao coração das inseguridades mais profundas dele. Eduardo ficou sem palavras, porque no fundo sabia que havia algo de verdade naquela acusação. Sua relação com as crianças preenchera um vazio emocional que ele ignorara por anos. E talvez sua desespero por ser um bom pai tivesse mais a ver com curar as próprias feridas do que com entender verdadeiramente o que as crianças precisavam. "Além disso", continuou Beatriz, aproveitando o silêncio dele, "o Rafael as ama. As ama desde que eram bebês. O Mateus o chama de tio Rafa e corre para ele toda vez que chega em casa. As meninas leem as histórias favoritas para ele. Ele conhece as comidas preferidas delas, os medos, os sonhos. Ele é o único pai que elas conheceram de verdade. Cada palavra era como uma faca girando em uma ferida aberta." Eduardo sabia que era verdade. Vira a forma como as crianças falavam de Rafael, a familiaridade casual que tinham com alguém que estivera presente no dia a dia delas, de um jeito que Eduardo nunca experimentara. "Mas eu sou o pai biológico", disse debilmente, se odiando pelo quão patético soava. "Isso tem que significar algo." "Claro que significa algo", respondeu Beatriz, sua voz amolecendo um pouco. "Mas, Eduardo, ser pai não é sobre biologia. É sobre estar presente no dia a dia, não só nos fins de semana perfeitamente programados. É sobre limpar vômito às 3 da manhã, inventar histórias para espantar pesadelos, saber exatamente que música cantar quando a Clara está triste." Eduardo se deu conta de que Beatriz descrevia exatamente a vida que ele perdera, a vida que tentara desesperadamente construir nos últimos 3 meses.
mas que sempre parecia artificial, como se ele interpretasse o papel de pai em vez de sê-lo de verdade. "O que eu posso fazer?" perguntou finalmente, e sua voz soou pequena e perdida. "O que eu posso fazer para provar que posso ser o pai que elas precisam?" Beatriz o olhou por um longo momento, e Eduardo pôde ver que ela também lutava com emoções complexas. Não havia malícia na decisão de se mudar. Havia dor, confusão e um desejo desesperado de proteger as crianças de mais disrupções emocionais. "Não sei", admitiu finalmente. "Sinceramente, Eduardo, não sei. Mas o que a gente está fazendo agora não está funcionando. As crianças precisam de estabilidade, não de duas vidas separadas que as confundem sobre onde pertencem." Naquele momento, Rafael chegou. Eduardo o observou pela janela enquanto se aproximava da porta, notando como seu passo acelerou ao ver o carro de Eduardo na entrada. Quando entrou na casa, as 4 crianças correram para ele com gritos de "Tio Rafa", e Eduardo observou com o coração partido a alegria genuína e sem esforço daquela reunião. "Eduardo", disse Rafael com uma cortesia profissional tensa, "espero que não se importe se eu levar as crianças para jantar. Tem uma pizzaria nova que elas estavam loucas para experimentar." Eduardo olhou para os rostos expectantes de Mateus, Ana, Clara e Sofia, e se deu conta de que tinha que tomar a decisão mais difícil da vida. "Claro", respondeu, forçando um sorriso que esperava parecer mais convincente do que se sentia. "Divirtam-se." Observou como Rafael ajudava as crianças a vestirem os casacos, notando a eficiência prática de alguém que fizera isso centenas de vezes. Mateus se inclinou para Rafael amarrar os sapatos. Clara sussurrou algo no ouvido dele que o fez rir, e Ana simplesmente pegou na mão dele com a confiança de quem sabia que seria retribuída. Quando foram embora, a casa ficou em um silêncio que parecia um túmulo. Eduardo e Beatriz se olharam, e por um momento foram simplesmente 2 pessoas que um dia se amaram profundamente e agora navegavam pelas consequências de decisões tomadas anos antes. "Beatriz", disse Eduardo finalmente, "tem uma coisa que eu preciso te dizer antes que você tome essa decisão final." Ela sentou no sofá onde Clara costumava se aninhar para ler, as mãos cruzadas no colo, com uma compostura que Eduardo reconhecia como mecanismo de defesa dela. "Quando você me disse que essas crianças eram minhas, por um momento senti que minha vida finalmente fazia sentido", começou. "Durante 5 anos eu estive construindo prédios e acumulando dinheiro, mas nunca me senti como se estivesse construindo algo que importasse de verdade. As crianças, elas me deram um propósito que eu nem sabia que buscava." "Eduardo, deixa eu terminar, por favor", interrompeu suavemente. "Você tem razão em tudo. Sou controlador, tenho tentado ser pai como se fosse outro projeto de negócios e não entendi de verdade o que significa estar presente no dia a dia. Mas tem mais uma coisa que você precisa saber." Eduardo se aproximou da janela de onde via as luzes da cidade se estendendo até o horizonte, as mesmas luzes que Mateus adorava observar por horas. "Meu pai nos abandonou quando eu tinha 6 anos, disse, as palavras saindo com dificuldade depois de décadas evitando o assunto. "Uma manhã ele estava lá e na outra sumira. Nunca tivemos explicação, nunca houve despedida. Ele simplesmente foi embora." Beatriz ficou em silêncio, mas Eduardo pôde sentir que ela prestava atenção de um jeito que não experimentava há anos. "A vida toda eu tive pavor de virar ele", continuou, "de amar alguém e depois abandoná-lo, de não ser suficiente para manter uma família unida. Quando nosso casamento começou a ruir, quando os tratamentos de fertilidade não deram certo, eu virei mais controlador, porque achava que se controlasse tudo perfeitamente, podia evitar que as pessoas que eu amava me deixassem." "Ai, você nos deixou mesmo assim", murmurou Beatriz. "Você se afastou emocionalmente muito antes de assinar os papéis do divórcio." "Eu sei", admitiu Eduardo, virando-se para olhá-la.
Me afastei porque tinha medo de que, se eu me abrisse completamente, se admitisse o quanto precisava do nosso casamento e o quanto me matava, não poder te dar um filho, seria você quem iria embora. Então eu fui primeiro, emocionalmente falando. As lágrimas que Eduardo contivera por anos finalmente começaram a cair. E ele se surpreendeu com o quão libertador era admitir finalmente a verdade que escondera até de si mesmo. Beatriz, quando vejo essas crianças, vejo a chance de ser o tipo de pai que o meu nunca pôde ser. Não perfeito, não controlador, só presente. Mas você tem razão. Não posso aprender a ser esse pai tratando elas como visitas na minha vida nos fins de semana. O que você está dizendo? Perguntou Beatriz suavemente. Eduardo respirou fundo, se preparando para o que sabia ser uma das decisões mais difíceis, mais certas da vida. Tô dizendo que talvez você deva ir para Belo Horizonte com o Rafael. Disse, cada palavra parecendo arrancar um pedaço do coração. As crianças precisam mais de você do que de mim, e obviamente precisam da estabilidade que o Rafael pode dar. Beatriz o olhou com choque genuíno. Eduardo, você tem certeza? Porque uma vez que a gente tomar essa decisão, só te peço uma coisa, interrompeu. Deixa eu ir visitá-las com regularidade, não com horários programados ou arranjos formais, mas como parte da vida delas. Deixa eu aprender a ser o pai delas do jeito certo, mesmo que isso signifique começar do zero. E sua empresa, sua vida aqui? Eduardo olhou ao redor da sala que transformara para as crianças, vendo pela primeira vez o quão artificial parecia, como um cenário de TV projetado para imitar um lar familiar, mas que nunca sentira realmente como um. Talvez seja a hora de eu também fazer umas mudanças, disse. Talvez seja a hora de parar de tentar controlar tudo e simplesmente aprender a viver. 6 meses depois, Eduardo encontrou um apartamento pequeno, mas confortável, a 20 minutos da casa que Beatriz e Rafael compraram nos arredores de Belo Horizonte. Não se parecia em nada com seu AP minimalista em São Paulo, com suas paredes de tijolo aparente, pisos de madeira gasta e vista para um parque cheio de crianças em vez de um horizonte de arranha-céus. A transição não fora fácil. Vender sua empresa imobiliária demandara meses de negociações complexas e montar um escritório de consultoria menor em Belo Horizonte fora como aprender um idioma novo. Mas pela primeira vez na vida adulta, Eduardo tomava decisões baseadas em algo além da otimização financeira e controle de riscos. Os primeiros meses foram dolorosamente desconfortáveis. As visitas com as crianças pareciam forçadas, supervisionadas pela presença silenciosa, mas atenta de Rafael, que claramente esperava que Eduardo voltasse aos velhos padrões de controle. Beatriz mantinha conversas corteses, mas distantes, tratando-o com a diplomacia cuidadosa reservada a ex-maridos que provaram ser potencialmente problemáticos. Mas gradualmente, as coisas começaram a mudar. Mateus passou a pedir que ele o ajudasse com projetos de ciências, em vez de só brincar com blocos. Ana começou a mostrar os livros favoritos e pedir que ele lesse antes de dormir nas visitas noturnas que Beatriz finalmente permitira. Clara designara uma parede no novo apartamento como sua segunda galeria pessoal. E Sofia desenvolvera o hábito de adormecer nos braços dele enquanto viam filmes nas tardes de domingo. O mais importante, Eduardo começara a entender que ser pai não era sobre ser perfeito ou controlar cada variável. Era sobre estar presente para os momentos imperfeitos. Quando Mateus tinha um pesadelo e precisava que alguém explicasse que monstros não eram reais. Quando Ana se frustrava com a lição de casa de matemática e precisava de paciência em vez de soluções rápidas. Quando Clara tinha dias tristes, sem motivo aparente, e só precisava que alguém se sentasse com ela em silêncio. A primeira vez que uma das crianças o chamara de papai, sem o Eduardo,
Fora durante uma tarde chuvosa em outubro. Sofia coloria na mesa da cozinha quando ficou sem giz vermelho e, sem pensar, dissera: "Papai, pode me passar o vermelho?" Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eduardo tivera que se desculpar e ir ao banheiro para chorar em particular por 5 minutos. A relação com Rafael evoluíra da hostilidade territorial para algo que se parecia a um respeito mútuo relutante. O médico provara ser um homem genuinamente bom, que amava as crianças sem reservas e que estivera disposto a compartilhar a responsabilidade paterna de um jeito que Eduardo nunca esperara. "As crianças têm espaço no coração para mais de uma figura paterna", dissera Rafael uma tarde, depois de observar Mateus correndo entre os 2 homens durante um jogo de futebol improvisado no parque. "Não é competição, Eduardo. É família." Essas palavras foram uma revelação para Eduardo, que passara a vida adulta vendo relações como transações com vencedores e perdedores, em vez de ecossistemas complexos, onde o amor podia se multiplicar em vez de se dividir. Dona Maria também se mudara para Belo Horizonte, achando um apartamentinho perto de um mercado tradicional, onde podia comprar ingredientes para as comidas especiais que as crianças começaram a associar às visitas da vovó Maria. Tornara-se uma presença regular na casa de Beatriz e Rafael, e Eduardo observara com espanto como a mãe florescia no papel de avó de maneiras que nunca antecipara. "Essas crianças me deram uma segunda chance de ser mãe", dissera uma tarde, enquanto preparavam brigadeiros para o aniversário de Clara. "Na primeira vez, com você, eu estava tão preocupada em fazer tudo perfeito que esqueci de simplesmente curtir os momentos." À medida que se aproximava o dia de finados, Eduardo se pegara pensando muito sobre família, memória e perdão. As crianças aprenderam sobre a tradição na escola e estavam animadas para criar seu primeiro memorial familiar. Decidiram incluir o bisavô de Eduardo, o pai de Dona Maria, e também o pai de Eduardo, apesar de ele ter abandonado a família. "Por que a gente vai lembrar do vovô que foi embora?", perguntara Ana com a lógica direta da infância. "Porque até as pessoas que nos machucam ainda fazem parte da nossa história", respondera Eduardo, se surpreendendo com a sabedoria que achara na própria resposta. "E às vezes, lembrá-las nos ajuda a entender como queremos ser diferentes." Na noite anterior ao dia de finados, Eduardo recebeu uma ligação inesperada de Beatriz. "Eduardo, pode vir?" A voz de Beatriz soava diferente, mais suave e menos defensiva do que em qualquer momento nos últimos meses. "As crianças andam perguntando se você vai estar aqui amanhã para o dia de finados, e o Rafael e eu... Bem, achamos que talvez você quisesse nos ajudar a preparar o memorial." Eduardo sentiu uma emoção que não experimentava há anos. A sensação de ser verdadeiramente bem-vindo, não só tolerado ou acomodado, mas genuinamente desejado como parte de algo maior que ele mesmo. Quando chegou à casa no dia seguinte, encontrou uma cena de caos organizado que se tornara sua nova definição de felicidade familiar. Mateus ajudava Rafael a pendurar bandeirinhas no quintal, Ana organizava fotos familiares com a precisão de uma curadora de museu, Clara pintava flores de papel com concentração artística total, e Sofia ajudava Dona Maria na cozinha, principalmente comendo mais massa de pão de queijo do que amassando. Beatriz estava no centro de tudo, coordenando as atividades com uma graça que Eduardo lembrava dos melhores dias como casal casado. Quando o viu chegar, sorriu com uma calorosidade que ele não via dirigida a ele há anos. "As crianças estavam te esperando", disse simplesmente. Mas Eduardo pôde ouvir camadas de significado naquelas palavras. Elas têm ideias bem específicas sobre onde deve ir sua contribuição para o memorial. Nas horas seguintes, Eduardo se viu imerso em uma tradição que parecia ao mesmo tempo nova e profundamente familiar.
As crianças lhe designaram a tarefa de escrever as histórias familiares que acompanhariam cada foto no memorial. E enquanto escrevia sobre o avô, sobre o pai ausente e sobre os ancestrais que nunca conhecera, mas cujo sangue corria nas veias das filhas, Eduardo sentiu como se tecesse um tapeçaria de memória e propósito. Papai Eduardo, disse Mateus, se aproximando com uma das flores de papel que Clara decorara. A Clara diz que essa é para você, para colocar no memorial e lembrar das pessoas importantes. Eduardo olhou para a pequena obra de arte, decorada com flores coloridas e padrões intrincados que claramente demandaram horas de trabalho cuidadoso. Para quais pessoas importantes? Perguntou, se ajoelhando para ficar na altura de Mateus. Para todas as pessoas que te ajudaram a virar nosso papai, respondeu Mateus, com a sabedoria simples de uma criança que aceitara as complexidades da vida sem precisar entendê-las completamente. Até as pessoas tristes. Enquanto a tarde caía e as velas do memorial começavam a piscar no entardecer, Eduardo se viu sentado na varanda dos fundos da casa, observando as filhas brincarem no jardim enquanto os adultos terminavam de preparar o jantar. Rafael se aproximou e sentou ao lado dele, oferecendo uma cerveja. Sabe o que a Ana me disse ontem? Perguntou Rafael depois de um momento de silêncio confortável. Me disse que era muito sortuda porque tinha um papai Eduardo para os fins de semana de aventura e um tio Rafa para os dias normais da escola. Como se tivesse planejado tudo direitinho. Eduardo sorriu, observando Ana perseguir borboletas com uma determinação científica que ele reconhecia em si mesmo. Acho que as crianças entendem a família de jeitos que a gente adulto esqueceu, respondeu. Para elas, mais amor simplesmente significa mais amor. Não menos para dividir, mas mais para curtir. Eduardo, disse Rafael depois de outro momento, tem uma coisa que a Beatriz e eu andamos discutindo. Algo que queremos te propor. Eduardo sentiu a tensão familiar no estômago. O reflexo defensivo desenvolvido depois de anos esperando más notícias. Estamos pensando em abrir uma clínica gratuita para famílias com problemas de fertilidade, continuou Rafael. A Beatriz quer usar a experiência dela em arquitetura para projetar espaços que pareçam acolhedores, não clínicos, e eu trago o conhecimento médico. Mas vamos precisar de ajuda com a organização empresarial e o financiamento. Eduardo processou as palavras devagar, entendendo que lhe ofereciam algo muito mais significativo que uma oportunidade de negócios. Por que eu? Perguntou. Porque você entende a dor de não poder ter filhos, respondeu Rafael honestamente. Porque aprendeu que dinheiro não compra família, mas pode criar condições para famílias florescerem. E porque achamos que trabalhar juntos em algo que importa pode ser bom para todo mundo. Naquela noite, enquanto ajudava a deitar as crianças em sua primeira celebração oficial do Dia de Finados como família estendida, Eduardo se deu conta de que encontrara algo que nem sabia que buscava. Uma forma de usar todos os recursos e habilidades que desenvolvera em serviço de algo maior que o sucesso pessoal. Mateus adormeceu com a cabeça no ombro de Eduardo. Ana se aninhou contra Beatriz com um livro de histórias. Clara se dormiu agarrada a Rafael como se ele fosse um urso de pelúcia. E Sofia se espalhou entre todos como se fosse seu direito natural ocupar todo o espaço disponível. Enquanto observava sua família não convencional, mas perfeitamente funcional, Eduardo compreendeu que a verdadeira riqueza não se media em propriedades ou contas bancárias, mas em momentos como esse, uma casa cheia de risadas, crianças que se sentem seguras para sonhar, e adultos que aprenderam que o amor não é um recurso limitado que deve ser racionado, mas uma fonte infinita que cresce quando compartilhada. Um ano depois, a Clínica Esperança abria suas portas no centro de Belo Horizonte, oferecendo tratamentos de fertilidade gratuitos para famílias que não podiam pagar outras opções. Na parede do saguão,
Havia 4 mãozinhas pequenas em azulejos decorativos, junto a uma placa que dizia: dedicada a todas as famílias que ousam redefinir o que significa lar. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. E curta e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.